Hoje eu trouxe aqui para um bate-papo muito especial uma mulher que saiu da roça e representa uma das primeiras de uma geração da sua família que conseguiu concluir um curso superior, né? E além disso, gente, é uma mulher que está trabalhando num meio onde ainda muitas das mulheres precisam provar o seu valor, não é mesmo? Eu estou aqui hoje com a Cláudia Schettini. Cláudia, obrigada por ter aceitado esse convite de participar desse projeto que é tão importante, que Seja a Sua Melhor Versão, e numa edição especial que é Mulheres que se Transformam. Porque nós sabemos que mulheres que se posicionam, que se valorizam, ela transforma não somente a própria vida, mas também a vida de outras pessoas ao seu redor. E você é essa mulher que se transforma, não é verdade? Eu gostaria que vocês se apresentassem para as pessoas que ainda não te conhecem. Quem é Cláudia Schettini? Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Me senti muito honrada por estar aqui, né, diante de uma pessoa maravilhosa que é você. Obrigada. E tendo essa oportunidade, né, de expor um pouco da minha realidade, sobre a minha vida. E quando às vezes as pessoas nos veem, eles nos enxergam só o hoje. Mas por trás de uma grande obra existe, né, um processo. E eu vim, né, como você mencionou, eu vim do meio rural, né, minha família ainda reside na roça, e isso para mim é um motivo de muito orgulho, porque as nossas raízes não limitam, né, o nosso tronco, o nosso caule até onde a gente pode chegar, mas é o que nos sustenta. Eu tenho 13 anos de experiência, né, na construção civil, sou engenheira civil formada e especializada em design de interiores, arquitetura, que encontrei essa paixão, né? Sou mãe de 2 filhos, sou casada, sou cristã, sou filha, né, sou neta. Tenho atrás de mim uma grande estrutura de pessoas que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Isso é importante, né? Quando você olha assim para a sua trajetória, tudo que você passou, você se reconhece como uma mulher que se transformou? Sim. Transformou? Sim, eu me vejo como uma mulher que se construiu ao longo dos processos, ao longo dos desafios, que tem vencido, que primeiramente acreditou em algo. A minha mãe sempre me falava assim, você é uma bênção. E eu acreditei nela. E eu não vejo isso como um peso, mas como um privilégio. Porque primeiramente a gente precisa de alguém que acredita. Verdade. E especialmente a gente mesmo precisa acreditar em nós mesmos. Sim, verdade. Você falou aí da sua mãe, você teve uma mãe que nunca deixou você desistir dos seus sonhos. Você acha que qual foi o papel da sua mãe nessa transformação da sua vida? Então, a minha mãe, ela é uma mulher assim, extremamente guerreira. Ela nunca ouviu a palavra impossível e acreditou nela. Nossa, sim. A palavra impossível para ela é um combustível. Se falar para ela que ela não vai conseguir, é aí que ela faz e prova que é capaz. Ela é desafiada, ela aceita o desafio. Sim, e isso a motiva. E eu cresci vendo essa mulher. Então eu fui treinada assim, a não acreditar nas impossibilidades das pessoas de maneira geral. Porque se a gente for analisar o impossível, primeiramente para a gente que acredita num Deus todo-poderoso, onipotente, o impossível ele não existe. Não existe, Ele é verdade. apenas a opinião de alguém. Sim. E para a gente que tem fé, é só uma questão de tempo. Verdade. Você falando assim dela, a gente consegue perceber, né, que a sua mãe, ela te ensinou que os seus sonhos podem ser muito maiores que as limitações de um ser humano, que você pode conseguir realmente alcançá-los. Você acha que se ela não tivesse acreditado em você da forma como ela acreditou, da forma como que ela passou essa informação, essa força, você teria chegado onde você chegou hoje? Olha, não. Não, porque foi fundamental ter essa cadeia, né, de família, uma estrutura emocional, uma estrutura financeira, para que eu pudesse ter essas oportunidades que eles não tiveram. E é como uma construção de um prédio. A laje da minha mãe, o teto dela é o meu piso. Então eu vou oferecer para os meus filhos também o meu teto. Então eu acredito nessa construção.
Então, o apoio da minha família, da minha mãe, foi de extrema importância e fundamental para que eu acreditasse em mim mesma. Porque chega no momento que a opinião do outro não te sustenta mais. Você tem que acreditar e ter aquilo como uma verdade, para que então você possa corresponder com a expectativa do outro. Sim, verdade. Porque não é um peso, é uma alavanca que vai te impulsionar para que aquela expectativa ela se torne uma realidade. Sim, verdade. Verdade. A gente percebe assim que você falando aí, o que dá para perceber é que a sua base foi muito boa, Sim. né? Teve aí uma boa sustentação, né? Você que é da área de engenharia, né? Vai saber explicar melhor do que eu. A gente levando esse lado familiar, né? Para a sua profissão. Então, você teve uma grande base, né? Fez uma construção em cima daquela base. A sua mãe, como você falou, a sua família, ela ofereceu o teto, aquilo que ela tinha de melhor. Sim. Ela sustentou para construir um bom teto para você e você quer o mesmo para os seus filhos. Exatamente. Né? Ou até mesmo mais, né? Mais até do que ela te entregou, você quer entregar muito mais. Eu também sou mãe, eu sei que a gente quer entregar muito mais para os nossos filhos do que aquilo que a gente recebeu um dia, né? Porque a gente tem a nossa experiência também, tem a nossa vivência, não é verdade? Você como uma das primeiras, né, a construir a sua história, a correr atrás de uma faculdade, de um curso superior, você tinha comentado que você fez parte da primeira da geração ali. Você acha que teve um peso você ter conseguido romper histórias, né? Na sua família não tinha pessoas que tinham curso superior e você ali justamente com outros familiares naquela geração ali conseguiu mudar um pouco essa forma de transformar, de ver o mundo, de ver a vida. Você acha que teve um peso grande? Não vejo como um peso, mas como um privilégio. Porque meu pai, ele é muito criativo e a minha mãe muito audaciosa. Sim. Então eu nasci com um pouquinho de cada um dos dois. Então, na engenharia, eu achei uma forma de aplicar isso de uma maneira técnica, aquilo que eles vinham me construindo. Porque desde a infância, eu não gostava muito de boneca. Eu fazia casinha de barro, de bambu, legal. Fazia estradinha. Então, eu fui treinada a vencer os desafios, né? Meu pai nunca me proibiu de brincar muitas vezes com brincadeiras de meninos, mas sempre me incentivava naquilo que eu decidi. Então, na engenharia, eu consegui aplicar aquilo que eles têm de melhor, que é a criatividade, né, a atitude. Então, eu consegui conciliar isso. Então, eu não vejo como um peso, mas como uma alavanca, né, para que eu pudesse canalizar isso que eles vinham me treinando, né, durante a minha vida. Isso é importante, né? E a gente vê você falando, na hora que você fala aí da engenharia, né? Dessa base, da construção, que todas aquelas palavras que a gente usa no português, a gente consegue jogar para a sua profissão, não é mesmo? E a gente vê você realmente falando isso com muito entusiasmo, né? Com aquele brilho nos olhos. E é tão importante quando a gente está diante de uma pessoa que se admira, que se valoriza, que valoriza a sua profissão, o seu trabalho, que faz aquele trabalho com muito amor, né? Com muita dedicação, a gente vê isso em você, e isso é interessante. Obrigada. Né? Como eu queria muito falar um pouquinho mais do seu trabalho, porque a gente sabe que a engenharia civil, né, não sendo preconceituosa, porque eu não sou, eu realmente eu apoio muitas mulheres que querem realmente se alavancar, mas a gente sabe que ainda é um meio muito masculino, né? E que às vezes a mulher ela tem que se provar muito mais o seu valor do que os homens, né? Porque ainda é um meio muito masculino a engenharia civil. Como que você conseguiu um destaque, se posicionar nesse meio? Então, desde o início, eu já percebi que eu precisava me posicionar. Mas a gente não precisa de ser duro para ser firme, né? A gente precisa de mostrar para as pessoas que nós temos um conhecimento suficiente e que nós somos dignos da confiança. Porque chega um momento que o mercado, ele deixa de te testar e passa a confiar naquilo que você entrega. Mas isso não é algo que a gente constrói num único dia, é um processo. E os nossos propósitos, nossos projetos bem executados, bem consolidados, falam por nós. Eu percebi que eu precisava me posicionar com mais firmeza, com mais clareza, mas eu sempre busquei um conhecimento mais do que o necessário, porque eu sou contratada para resolver conflitos, para resolver problemas, para aplicar
Aquilo que está na cabeça da pessoa, ela quer que se materialize de uma maneira de qualidade, segurança. Então eu sempre busquei me qualificar, porque eu sei que o mercado exige isso de nós mulheres, porque o que sustenta uma edificação não é o revestimento. É aquilo que não vê, é aquilo que é fundamental. E jamais uma fundação vai deixar de ser importante, muito pelo contrário. Ela é principal na construção de alguém. Então eu entendo que aquilo que as pessoas veem, cada um vai ter uma opinião, mas aquilo que eu sou, aquilo que eu sei, é o que vai me definir. Então eu nunca permiti que a opinião das pessoas definisse quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz. E tenho vivido grandes aventuras na engenharia e sou muito feliz, sabe? Quando eu comecei, eu não sabia nem o que era cimento. Mas à medida que eu fui aprendendo, eu fui me apaixonando e descobri um mundo de possibilidades, de trazer isso que era algo tão distante, tão longe. Um engenheiro, né, na nossa região era caríssimo, era algo assim inviável. E eu tive essa oportunidade de conectar um mundo de possibilidades no nosso interior. Então eu vejo isso como um privilégio. Sim, verdade. E a gente vê o seguinte, que as mulheres que se transformam, que transformam vidas, elas não impõem um espaço, né? Elas conquistam ele com preparo, igual você mesmo falou, né? Com uma fundação sólida, não é mesmo? E outra coisa que a gente percebe também, você falando, né? É que o conhecimento técnico muitos podem ter, mas o respeito, o posicionamento, poucos conseguem. Não é verdade? Sim. E mesmo você sendo mulher, você conseguiu um destaque nesse meio. E aí isso a gente consegue ver que a capacidade, né? E não somente a capacidade técnica, mas a capacidade de entender o outro, de entender aquilo que o outro precisa e fazer uma entrega com um resultado que possa ser primordial na vida da pessoa, independe só da técnica. Ela depende também de você conhecer o outro, de você poder entregar o seu melhor. E a gente vê isso em você, né? A gente consegue ver quando você fala da base, quando você fala da sustentação, e isso é importante. E a gente vê que, de certa forma, você acaba participando e entrando nos lares de muitas pessoas. Porque quando você constrói uma casa, você não constrói só um espaço. Aquilo ali não é só tijolo e cimento, não é? É um lar que a pessoa está recebendo. É uma entrega. Ou quando não é uma casa, né, é uma escola, é o que? Um centro de saber que está ali, né? Então vai muito além de só uma edificação, não é verdade? Tem toda uma esperança ali, tem todo um projeto de vida de uma pessoa ali, ou de várias pessoas, ou de várias gerações, quando a gente tem prédios, né? Tem outras construções que são públicas, que vão além de somente as nossas casas. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso, sobre construção de casa, de prédios, né? De praças, de escolas. Fala um pouco dessa história do seu trabalho. Então, eu atuo desde sempre, desde a minha formação no setor público, né, prefeituras e em outras instituições, e é uma área que eu sou extremamente apaixonada, porque eu consigo atender um público mais carente, eu consigo atender a sociedade de maneira geral. Durante essa minha trajetória, já construí várias escolas, UBS, hospitais, centro de treinamento, então isso me faz, de certa forma, me considerar alguém importante na sociedade, que é capaz de trazer essa qualidade, de trazer esse conforto, de conectar as pessoas. Porque não é simplesmente um cálculo, tem todo um contexto, tem toda uma história, uma transformação. Então eu acredito muito mais na construção do legado. Do que simplesmente concreto, areia e brita, sabe? Eu acredito mais nisso que a gente constrói nas pessoas. E quando a gente constrói uma praça, a gente traz de volta a dignidade daquela comunidade. A gente já interferiu em cidades, em locais que as pessoas não tinham mais tempo de qualidade. Não tinha nem motivo, porque a rua, a infraestrutura urbana não oferecia esse espaço. E a partir do momento que a gente constrói, você coloca um parquinho, você vai trazer ali, você vai oferecer um cenário de histórias maravilhosas, que as crianças vão construir ali, histórias que vão ser lembradas uma geração inteira.
Quando elas crescerem, vão lembrar, você lembra aquele parquinho que tinha na nossa rua? Uhum. E eu sei que eu participei disso. Então isso para mim é um privilégio muito grande. Escolas que a gente já visitou, construiu novas escolas que não oferecia uma estrutura básica. E hoje os alunos têm vontade, porque a infraestrutura da escola, ela atende à expectativa e à necessidade dessas pessoas. Então isso é maravilhoso. O setor público, essa oportunidade de atender a sociedade, de mudar a expectativa de uma cidade. Tem cidade que era escura, feia. E hoje não, já é uma cidade relevante, uma cidade que oferece para o público. As pessoas, às vezes, quando a gente está no canteiro de obra, eles chegam para mim, eles não me conhecem, eles falam assim, eu nunca vi isso acontecer aqui. Olha só, interessante. Então isso para mim é fantástico. E aí a gente vê que assim, a estética não é só no ser humano, né? É ao redor, Sim. É no ambiente. Porque Sim. quando você modifica aquele meio, você modifica as pessoas, né? Exatamente. Como você falou aí na construção de praças, você dá um motivo para as pessoas ter momentos de lazer. Por quê? Porque o ambiente tá agradável, tá bonito, né? Ele vai colaborar para que as pessoas possam estar ali felizes, né? Porque elas estão encontrando um meio adequado para isso. E a gente vê o tanto que a estética é importante, porque às vezes a gente acha que a estética é tão futilidade, né? Mas a estética ela também traz esse momento importante. Não só para a vida da gente, mas também para a vida de outras pessoas, quando a gente coloca essa estética voltada também para os ambientes, né? Para os lares, um lar bem estruturado, né? Uma escola toda bonita, igual você falou, algumas ruas eram escuras, vazias, aí de repente você vem lá com a sua beleza, com o seu trabalho e vem trazer muito mais harmonia para um ambiente, Sim, não é verdade? Sim. Eu queria falar um pouquinho também sobre a sua casa. Tá? Porque a gente fala um pouquinho lá da sua casa, lá, né? Da sua família, da sua mãe, do seu pai, do acreditar. E eu queria conhecer um pouquinho mais da Cláudia em casa, né? O seu momento com a sua família, com seus filhos, com seu esposo. Me conta um pouquinho. Então, lá em casa tudo é voltado, né, para o ramo da construção. Meus meninos amam, eu acho que eu tenho um mini arquiteto e um mini engenheiro lá em casa, que todo o desenho deles é casa. E assim, tem N projetos da nossa futura casa nova. E eu acredito assim que eles veem isso e se sentem também motivados, né? Meu marido também trabalha com construção civil, é meu apoio, meu companheiro em todas as obras, então a gente tem essa parceria. E eu acredito que essa união, ela possibilita, né, a gente chegar onde está e se manter. Porque às vezes uma construção que é feita rápida, ela não passou por processo, aí ela não vai suportar. A Bíblia fala, né, sobre a casa que é construída sobre areia, né? Ela não tem rigidez, ela não tem uma estrutura, uma base. E a base sempre vai ser, a fundação sempre vai ser a parte essencial, mesmo que ninguém veja. Quem construiu sabe o quanto custou. Né? Tem pessoas que às vezes acham que tem que fazer a fundação rápida, que às vezes é algo até assim não valorizado, porque não é visto. Não é visto. Mas é a parte fundamental, é a estrutura, porque é aquilo que vai nos sustentar. Uma construção que ela é feita, né, por atalhos e ignorando o processo, ela não vai se manter por longo tempo. Então, assim, eu acredito que essa base, ela é fundamental. E lá em casa a gente tem essa rede de cooperação, sabe? Às vezes, quando os meninos estão de férias, eles vão na obra, me ajudam, participa, dá opinião, já começa a desenhar no computador. Então, eu acredito muito nessa união, sabe? E a Bíblia fala que na união o Senhor ordena a bênção. Então, a gente tenta se manter bem unido. Verdade. A gente percebe que você é uma mulher de fé, né? Você falando aí sobre a base, construção, sobre Deus. Como que você consegue administrar o seu lado profissional, o seu lado mãe, o seu lado pessoal, os cuidados com a casa e o seu momento espiritual? Como que você consegue administrar e dar conta disso tudo? Eu acredito muito no planejamento, né? Porque quem não planeja já começou falhando, né? E a gente tem que estabelecer essas prioridades. E estabelecer prioridades não é exatamente assim, dividir tudo em um tempo igual. A gente tem que entender as nossas fases. Qual a fase que eu estou?
Porque teve momentos, meus filhos pequenos, que eu tive que dedicar mais a eles. Sim. Agora, como eles já estão maiores, eu já posso me dedicar mais na minha área profissional, que é minha paixão, né? Então eu acredito muito nesse equilíbrio, a gente entender, assim, qual a fase que eu estou. A minha mãe sempre me ensinou isso. Às vezes, quando eu queria, né, estava cansado de determinada fase, ela sempre me disse que nenhuma fase dura para sempre. Nada é tão bom que nunca acabe, nem ruim que nunca termine. Verdade. Então eu aprendo assim a discernir a estação que eu estou e procuro assim naquele momento focar naquela tarefa. Se aquele momento é espiritual, é 100% espiritual, não tem discussão. Se o momento é trabalho, é foco, trabalho, dedicação. Sim. Então eu procuro manter essa integridade no momento, né? Estabeleço um cronograma. É meu momento de mãe, então é 100% mãe, inegociável. Entendi. E assim eu consigo equilibrar. Administrar. Tô aprendendo muito com a Cláudia aqui hoje, gente. E tá sendo uma honra. E a gente vê assim a Cláudia assim tão bonita, né? Tão linda. A genética favoreceu muito, né? Esses olhos maravilhosos, claros, loira, uma pele muito bonita. A gente vê que você é uma pessoa vaidosa, que se cuida, sem exageros. Eu queria saber o que o autocuidado significa para você, porque a gente sabe assim que a estética, eu acredito que ela significa muito pelo fato de você levar essa estética também para o seu ambiente, porque você é design de interiores, então a gente vê que ela é muito importante. E eu queria saber o quanto o autocuidado é importante na sua vida. Então, eu vejo o autocuidado como uma responsabilidade, não como uma vaidade. Sim. Porque para que eu possa desempenhar a minha função de mãe, de engenheira, de esposa e etc., eu preciso ter um corpo saudável e que atenda à necessidade daquele tempo, daquela tarefa. Porque vai acontecer momentos que eu vou precisar subir em escada, né, medir coisas, N coisas, sol quente. Então eu preciso ter um corpo que esteja preparado para aquela situação. Às vezes, né, quando as pessoas me veem, não conhecem a minha história, meu contexto, acho que eu não vou encarar aquela tarefa, não vai naquela construção, não vai subir escada, não, porque eles me veem, o que eles enxergam? Uma menina frágil, talvez até mimada, mas eu demonstro que eu já fui treinada para superar. Porque quem não conhece de onde a gente veio vai ver simplesmente a aparência. Não conhece a estrutura. Então a gente precisa, né, ter uma alimentação saudável, uma atividade física regular, uma saúde emocional, espiritual principalmente, para que a gente consiga desempenhar aquela tarefa com excelência. Verdade. Porque um corpo frágil, ele vai se quebrar, ele não vai sustentar. E nós temos apenas um corpo. Apenas uma casa. Se essa casa falir, se essa casa, né, se deteriorar, já era. Não adianta sonhar se a gente não cuidar, se a gente não tiver esse preparo. E você que é uma mulher de fé, você mesmo sabe, né? É um templo, então a gente tem que cuidar. A gente ganhou essa vida como um presente, esse corpo como presente. Estamos de passagem para evoluir, para melhorar, mas a gente tem que cuidar daquilo que Deus deu, né? Sim. Que é a nossa casa, como você mesmo disse, né? A gente tem que cuidar dessa casa aqui também, não só da casa, ambiente onde a gente está, mas esse local aqui também. E eu queria justamente te perguntar, porque a gente sabe assim que quando o corpo e a mente andam alinhados, né? Com o seu propósito, tudo flui muito bem. E no seu dia a dia, você falou que já cuida bem do corpo, mas como que é isso? Você faz atividade física, se alimenta de forma saudável, faz exames regularmente? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu tenho bastante cuidado em relação a isso, porque eu entendo que a minha profissão exige isso, né? E os meus sonhos precisam de mim para existirem, né? Porque muitas vezes a gente coloca a prioridade do outro na frente da nossa prioridade, que é a nossa vida, né? Às vezes a gente costuma deixar o nosso essencial para depois e a gente negocia isso. E aí já começa a autossabotagem, né? Quando a gente pensa que a prioridade do outro está acima da nossa. Então eu procuro manter esse compromisso comigo mesmo, para que minha mente entenda que eu sou uma prioridade para mim. Sim. Você precisa estar bem para cuidar do outro. Exatamente. Né? Você precisa estar forte e saudável para cuidar do sonho do outro. Sim. Porque para realizar o seu sonho, né? Para realizar o sonho do outro, aliás, você precisa realizar o seu. Isso. Né? Você precisa do seu cuidado. Você precisa estar bem. Sim. E é interessante. Realmente eu tô aprendendo muito aqui hoje. Né? A gente precisa ter esse discernimento, sabe? Porque nem tudo é só profissionalismo.
A gente precisa de um corpo para atuar nessa atmosfera aqui, porque sem ele não existe vida. Então eu preciso me cuidar para que eu continue existindo. Verdade. Cláudia, e eu gostaria de saber se você considera que hoje você está na sua melhor versão? Olha, das minhas fases, das minhas etapas, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque hoje eu já aprendi a conciliar tanto a área emocional, física, espiritual, financeira. Então eu acredito que eu me construí de acordo com os processos que eu passei, que eu fui sendo treinada, que eu venci. Acredito que, olhando, né, a trajetória, hoje eu estou na minha melhor versão, que não é a última. É uma construção e eu espero ainda melhorar ainda mais. Uma construção. Uma construção que vai demorar um bom tempo. Espero em Deus que eu ainda vou ter bastante tempo. Que tenha muitos anos para construir pela frente. E eu sou uma pessoa muito curiosa, muito criativa. Então eu acredito que o conhecimento ele não ocupa espaço. Eu estou sempre procurando aprender, né, novos desafios e superar, sabe? Para a gente poder deixar um legado para o mundo, não simplesmente alguém que existiu, mas alguém que viveu, que deixou uma marca, que deixou um legado, algo que vale a pena ser lembrado. Para que quando as pessoas, né, possam lembrar de mim e falar assim, essa pessoa foi relevante, essa pessoa foi importante. Porque eu acredito que Deus, ele abre portas. A fé abre portas, mas é a competência que mantém essas portas abertas. Verdade. Então eu acredito muito nessa construção, que nós estamos em obras, mas vai demorar um pouquinho ainda para concluir. Para concluir. Espero que demore, gente. Eu quero que demore muitos anos. Cada dia essa obra aqui esteja melhor, mas que espero que esteja muitos anos pela frente ainda em obras. Né? É o que a gente quer. Por isso que a gente corre atrás de cuidado, de manter a saúde, né? De manter a alimentação, de uma atividade física, de fazer um check-up, de cuidar da saúde, né? De suplementar. E eu gostaria de te perguntar assim para você, o que é para você uma mulher que se transforma? É uma mulher que ela não é presa no seu ambiente. É uma mulher que não tem por limite a opinião de outras pessoas. É uma mulher que acredita no seu potencial. É uma mulher que acredita que tem um Deus que escreveu uma história. Porque eu creio que Deus escreveu uma história na vida de cada um. E nós só seremos felizes quando a gente viver essa história que Deus escreveu. Esta é a vida plena, esta é a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Então eu acredito que uma mulher que se transforma é uma mulher que consegue entender essa história que Deus escreveu. Porque a gente só consegue ser feliz quando a gente cumpre o propósito de Deus na nossa vida. E eu vivi muito tempo com essa briga, sabe? Entre vida espiritual e vida secular. Até que a minha chave virou e eu entendi que eu sou mais espiritual no meu trabalho. Porque Deus, ele nos infiltra em determinados lugares. Porque a minha profissão me dá acesso a pessoas. E através do meu trabalho eu consigo levar a palavra de Deus, o amor, o carinho, o cuidado de Deus. Então eu acredito muito nessa oportunidade e no propósito de Deus na nossa vida. De repente não precisa de um diploma, mas precisa de um propósito. Porque a vida sem um propósito é uma vida vazia, uma vida frustrada. Verdade, compreendo. E assim, para finalizar esse momento de bate-papo, de muito aprendizado, de muita entrega, né? Que vocês viram que ela entregou tudo, né? Todos os seus sentimentos. A gente começou a conhecer agora a Cláudia Schettini por dentro, né? Agora eu conheço quem é a Cláudia. E eu queria saber para você o seguinte: como ser sua melhor versão em um mundo que muitas das vezes acredita em limitações? Olha, o limite, ele pode existir fora, mas ele não pode existir dentro, né? Porque um barco não afunda pela água que tem fora, mas pela água que entra. Então eu não me preocupo com a expectativa do mundo. Eu preocupo com o propósito de Deus. Se Deus está satisfeito, o mundo não importa. Então eu acredito muito nisso, sabe? Porque o mundo sempre vai tentar exigir de nós algo que está além do nosso alcance. Então eu não me preocupo muito.
sabe, com a expectativa do mundo. Eu preocupo com a expectativa de Deus, para quando eu chegar naquele grande dia, Deus me aprovar. Isso que é sucesso. Ai, obrigada. Eu quero muito te agradecer por ter aceitado esse convite. Foi, assim, uma honra poder te escutar, aprender um pouco com você, ver que realmente você tem um propósito na sua vida e você está cumprindo ele, que você tem uma missão de construir lares, não só casas, não só monumentos, não só praças públicas, não só escolas, né? Mas de construir histórias. E você constrói a sua história construindo a história de outras pessoas, Exatamente. porque você modifica vidas, Sim. transforma vidas. Você é essa mulher que se transforma e transforma a vida de outras pessoas. Obrigada. Tá, eu que agradeço, é uma honra, um privilégio. Obrigada mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade, esse canal, né, que você criou para abrir esse bate-papo. E isso é fundamental na vida, na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Continue sendo essa mulher de presença, que faz a diferença por onde você passa. Obrigada. Ser a sua melhor versão é uma construção diária, é um cuidado consigo mesmo e com o próximo. E você, mulher, que fica diante de desafios e quer se limitar, não se limite. Construa a sua própria versão diariamente com a sua força, com a sua fé e com a sua dedicação.